O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, então hoje nós estamos celebrando esse grande dia dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, cada um de um jeito, cada um com uma história, cada um com uma forma de ser, mas os dois fizeram uma experiência com Jesus, e essa experiência com Jesus é que fez que a vida daqueles homens tomasse um novo rumo. Pedro, de pescador e pecador, a um Pedro que agora pesca almas para Deus, não mais peixes. E Paulo, de Saulo, um perseguidor de cristão, a um perseguido de cristão. E a vida toda de Paulo era uma luta para não voltar a ser Saulo. E também a vida de Pedro. Também entende que a missão dele não é mais voltar a pescar peixes, mas cada vez mais pescar vidas para Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, que a igreja aqui nos dá, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós estamos ouvindo aqui a grande perseguição que já tinha estourado sobre a comunidade cristã, sobre a igreja de Jerusalém, e aquele povo então começa a sofrer. Estevão já tinha morrido, e aos pés de um tal de Saulo é que jogaram as vestes de Estevão, e a perseguição continua. Aqui nós encontramos o rei Herodes, esse Herodes que não é o mesmo Herodes da época em que nasceram os meninos, quando nasceu Jesus e foram mortos os primogênitos, mas é o filho daquele Herodes. Só que esse Herodes aqui, ele não era muito bem quisto pelo povo judeu, porém ele queria fazer média com aquele povo. Eu preciso crescer em fama com esse povo, por isso que a palavra vai dizer: e vendo que matar a cristão, prender a cristão agradava aos judeus, então o que ele fez? Havia já mandado matar Tiago e prende Pedro. Pedro já estava de uma idade, podemos assim dizer, avançada. As suas forças, a gente sabe que à medida que a idade vai tomando conta, as nossas forças já não são as mesmas de quando a gente era jovem. E aqui nós encontramos um Pedro, meus irmãos, e é muito interessante isso aqui. Um Pedro que mesmo velho, é um Pedro que causa medo. Mas é o homem Pedro? Não, não é o homem Pedro. Mas é o Jesus que Pedro amava e que Pedro era apaixonado. É esse Jesus que causa medo. E aí nós vamos encontrar um Pedro que está preso, acorrentado, com 4 grupos de homens, e cada grupo tinha 4 homens para poder cuidar desse perigoso Pedro. 16 homens para cuidar de um homem de idade. Qual é o perigo desse homem, gente? O que é que eles estão tentando prender? É porque Pedro, aquilo que Pedro anunciava, não são as prisões que vão prender.
Não é colocar Pedro num canto que vai prender a coragem, a ousadia, a força, a coragem que Pedro tinha de anunciar o evangelho. Nada vai impedir. E nós vamos perceber que ao mesmo tempo, ali, o imperador, o rei, os soldados preocupados com Pedro, e Pedro está como, gente? Tranquilo, dormindo, sem a cinta, sem o calçado, se sentindo lá na prisão como se fosse a casa dele. Tranquilo, muito em paz, não estava nem um pouco preocupado. Enquanto isso, a igreja rezava por Pedro, intercedia pela vida de Pedro, pedia o socorro de Deus para Pedro. E ali, enquanto isso, nós vamos vendo uma sociedade toda preocupada. Meus irmãos, não era só naquela época que a figura de Pedro, que a igreja incomodava. A igreja, enquanto esse mundo existir, a igreja sempre vai incomodar. Não adianta a gente achar que a igreja, algum dia, ela vai andar na mesma mão que o mundo, que não vai. Ela, só pelo fato de ser quem ela é, mesmo se ela ficasse caladinha, ela já seria uma grande denúncia para os dias de hoje. Como foi denúncia naquela época, como a igreja na sua história sempre foi uma denúncia para os tempos presentes. Sempre a igreja foi uma denúncia. Por isso que aqui a igreja, a figura de Pedro incomoda, como ainda hoje também incomoda. As perseguições não são muitas vezes como nós estamos vendo aqui, prende, mata, mas nós vamos perceber uma perseguição moral. Aquela perseguição em que você julga a igreja, em que você condena, você cancela a igreja, você acusa a igreja que o seu fundador fala de amor, mas é uma igreja que não vive o amor, porque afinal ela exclui as pessoas. A igreja não exclui pessoas. E quem ouviu a homilia do Papa Francisco no dia de São Pedro lá em Roma, porque lá eles celebram no dia certo, porque é um dia separado lá para eles, o Papa Francisco repetiu por várias vezes: a igreja é uma porta aberta para todos, todos, todos. Mas a igreja é uma porta aberta para todas as pessoas, e não para todos os pecados. E o que nós queremos fazer, meus irmãos, é que a igreja seja uma porta aberta para mim e os meus pecados, e o meu gosto, e o meu querer, e a minha vontade culinária. A igreja tem que se adaptar ao meu gosto. Nós vimos, acho que na quinta ou na sexta, se eu não me engano, nós ouvimos Jesus que chegou e viu Mateus. E chamou Mateus para que pudesse segui-lo. Ele chamou Mateus, ele não chamou o pecado de Mateus. Meus irmãos, Deus nos quer todos para Ele, sim. E Deus nos atrai todos para Ele, sim. Mas o nosso pecado não. A acolhida não é acolher a gente e o nosso pecado e a nossa ideia para fazer da nossa igreja o nosso clube social. Não é. A igreja é o lugar daqueles que querem uma vida nova. Daqueles que experimentaram o seu Senhor e não querem mais viver como viviam, mas querem uma vida nova a partir de uma experiência com o Senhor. E nós encontramos aqui, nesse Pedro, um homem apaixonado por Jesus, que tudo deu por Jesus, deu a sua vida. Veja que nós tínhamos um Pedro medroso, um Pedro que negava, um Pedro fujão, e de repente nós vamos encontrar agora um Pedro tranquilo. Porque ninguém está roubando, ele não está se fazendo ele não é vítima, ele está se entregando em sacrifício como Cristo fez. Paulo, na segunda leitura, também se entregou toda a sua vida, como Cristo também fez. Mas por quê? Porque experimentaram um Jesus. Eles não tinham uma ideia de Jesus, eles experimentaram uma pessoa, eles experimentaram Jesus. E a igreja é esse lugar, não da gente ter ideias sobre Jesus, pensamentos sobre Jesus, mas para experimentarmos o Senhor. E o Papa Emérito Bento XVI dizia isso, né? A igreja, ela não cresce pelo proselitismo, por a gente forçar os outros a ser cristão como nós somos, mas a igreja deve crescer por atração. Quando as pessoas olharem que Jesus está vivendo em você, em você, em você e em mim, as pessoas vão querer experimentar esse mesmo Jesus, porque deixar Jesus viver em nós é a melhor coisa para a nossa vida. E aqui nós vamos ver que enquanto Pedro estava todo tranquilo e dormindo, de repente o anjo do Senhor vai para socorrer a Pedro.
o anjo do Senhor. Pedro, coloca o cinto, senão na hora de correr tua calça vai cair. Pedro, coloca a sandália, veste a sandália, vamos embora, Pedro. E Pedro parece que acordou, mas parece que ainda não estava muito bem acordado. Quando foi abrindo uma grade, a outra, quando estava lá fora, abriu o portão, que Pedro entendeu o que estava acontecendo. De fato, o Senhor me socorreu. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. De fato, o Senhor não me abandonou. E mesmo o Senhor libertando ou não a Pedro, Pedro era um homem que confiava em Deus. Não tinha mais essa dúvida com relação ao Deus que cuida dele, ao Deus que o ama, ele não tinha mais dúvida. Por isso nós vamos perceber no evangelho de hoje, ao mesmo tempo que Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, nós vamos encontrar um Pedro que diz para Jesus, tu és o Messias. É um homem que conhece a Deus e é Deus que conhece o homem. E nessa experiência de um conhecer o outro é que está a mudança e a vida nova de Pedro. Depois nós encontramos na segunda leitura aqui a carta de Paulo, mandando para o seu filho, que ele tem como um filho, né? Não um filho biológico, mas um rapaz que ele educou na fé. Ele vai dizer para Timóteo, né? Timóteo, já está completando o meu tempo. Já está dando o meu tempo por aqui. Eu já estou para ser derramado em sacrifício. Eu já sei, Timóteo, vão me matar. E ele vai dizer, porém, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus irmãos, nós vamos perceber em Paulo que antes era Saulo, um homem também, que se ele dava a sua vida para cumprir as leis antigas e perseguir a cristão, agora muito mais, ele dá a sua vida por conta de Cristo Jesus. E ele não tem medo. Se nós olharmos a vida de Paulo, ele, logo que estava indo para Damasco, era um homem poderoso. Foi formado na escola de Gamaliel, ele era um oficial romano, era alguém da fama, era alguém poderoso, era alguém potente daquela época, e de repente, ele indo para Damasco, porque ele nutria grande ódio por aqueles que eram chamados os do caminho, que eram seguidores de Cristo. Ele estava indo com carta, autorização para entrar na casa dos cristãos de Damasco e matar os cristãos dentro de suas casas. E é justamente naquele caminho de Damasco é que Paulo cai por terra. Cai por terra todos os seus projetos, e ele mesmo vai dizer, a luz que veio sobre mim era muito mais forte do que o sol do meio-dia. E ele ficou cego, ele ali fica 3 dias nessa escuridão interior, não enxerga, não se dispersa mais com nada, porque ele é obrigado a olhar para si mesmo. E de repente, na sua oração, ele vê um homem chamado Ananias, que chegava para ele, colocava as mãos sobre a cabeça dele, e ele voltava a enxergar. De repente, nós vamos perceber que esse Ananias que Paulo está vendo na sua oração, esse Ananias está rezando na sua casa, e Jesus fala para ele, Ananias, vai na rua tal, de número tal, tem um homem chamado Saulo, e eu quero que você vá lá. Senhor, mas o senhor sabe quem é Saulo? Ele está devastando a sua igreja, e o senhor quer que eu vá lá? Sim, eu tenho planos para ele. Eu tenho planos para Saulo. Meus irmãos, por mais que nós tenhamos planos devassos, por mais que nós tenhamos caminhos errados, mas o Senhor tem planos para nós. O Senhor tem planos bonitos para mim e para a tua vida, planos de salvação, planos de vida nova. O Senhor tem esses planos para nós, como teve para a vida de Saulo, o improvável de ser cristão um dia, mas ele experimentou Jesus. E diz então que quando Ananias chega na casa, impõe a mão sobre Saulo, como que cai escama dos seus olhos, e ele então começa a enxergar. E aí, meus irmãos, Saulo ainda não sai para pregar, Saulo sai para testemunhar que Cristo Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Aí começou todo o escândalo. Se você pega o capítulo 9, dos Atos dos Apóstolos, ali você vai ver a grande luta. Porque Saulo, que antes era perseguidor, agora começa a falar de Jesus, que era o Filho de Deus, era o Messias, aí começa uma grande confusão, e começa a perseguição com Saulo. E aí, meus irmãos, o que é que fizeram? E às vezes a gente acha, né? É tão difícil ser cristão, tem esse compromisso, tem aquele compromisso.
Aí começa, temos a paixão de Cristo, começa a paixão de Saulo. Começa a sofrer por causa do evangelho. E aí, para poder esconder em Saulo, para que não matasse Saulo, porque afinal Saulo estava falando de Jesus, coloca o homem dentro de um cesto, dentro de um balaio, desce ele pelo muro e Saulo foge. E aí depois Saulo naufraga 3 vezes, Saulo é apedrejado, Saulo leva varadas, Saulo é aprontado muitas coisas com Saulo. Mas mesmo assim nós vamos perceber que esse homem, tornado Paulo, não desiste do seu Senhor. E por isso que ele está dizendo na palavra de hoje: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É um Paulo que não tem medo de nada. E a sua luta era justamente para não voltar a ser Saulo. Eu não quero voltar ao que eu era. Porque tudo que eu vivi e tudo que eu tinha, eu considero como esterco. Aqui, meus irmãos, nós estamos enxergando a história de 2 homens profundamente apaixonados por Jesus. Homens que experimentaram a Jesus. Homens que tiveram as suas vidas totalmente doadas ao Senhor. E por isso que a vida deles se torna para nós um testemunho e um exemplo de como ser de Jesus. Como dar a nossa vida a Jesus. Como nos entregar ao Senhor. A igreja, nesse dia que celebra São Pedro e São Paulo, é chamada a usar a cor vermelha justamente simbolizando o sangue desses homens que foi derramado. Sangue desses homens que escorreram, mas deram a sua vida por amor a Jesus. E nós também somos chamados a isso, meus irmãos. A ser como Pedro, a ser como Paulo. Tem hora que a gente tem cabeça dura, tem hora que a gente não entende. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos fixos no Senhor e saber que Ele, e só Ele, pode indicar para nós o caminho certo. E aqui no Evangelho nós vamos ver Jesus. A palavra Pedro, que quer dizer pedra. Pedro, tu és pedra. E sobre você eu construirei a minha igreja. E é uma igreja que é a minha esposa. E as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. O Papa Emérito Bento XVI dizia bem assim: por mais que a igreja volte a ser 12, mas ela nunca será destruída. Nunca. As portas do inferno não prevalecerão. Não é a tua fofoca, não é a tua língua, não são os meus pecados que prevalecerão sobre a igreja. Não é o artistazinho lá que vai fazer uma postagem falando mal sobre a igreja que vai destruir a igreja. Não é. Não é partido político tentando se infiltrar dentro dela que vai conseguir destruir a igreja. Não vai. As portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Nada. Nem Estado, nem ninguém. Porque a igreja é de Cristo. E Ele é que a sustenta, é Ele que a alimenta, é Ele dando o seu Espírito Santo sobre a igreja, conduz a igreja no mundo. E se nem nós padres conseguimos destruir a igreja, quem vai conseguir? Por isso, meus irmãos, nós somos chamados a olhar para esses 2 grandes mártires, homens que deram tudo por amor a Jesus, e dizer: Jesus, eu também quero te encontrar. Jesus, eu também quero te experimentar. Jesus, e por ti eu também quero dar toda a minha vida, como esses 2 homens, apaixonados por ti. Também quero por ti me apaixonar. Quero combater o bom combate, seja como marido, como esposa, como sacerdote. Não quero perder a minha fé, mas eu quero continuar, Jesus, te seguindo e te anunciando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.